Começa agora o podcast Quem Lê, Quem Escreve, produzido e apresentado por Djair Galvão. E aí pessoal, beleza? Como é que tá aí essa passagem desse período aí de carnaval, né? Todo mundo já se preparando para ver como é que as coisas se encaminham. Mas o assunto aqui não é carnaval, eu estava pensando exatamente na nossa veia musical, né? A gente que gosta, que ama música, que tem toda uma ligação histórica com a música, você que gosta de música. Eu sou apaixonado profundamente pela música, eu me guio muito pela música, né? Tenho o privilégio de ter aprendido a tocar de ouvido, violão e tal, além de adorar a música ser um bálsamo pra gente, né? Mas eu estava pensando e relembrando que eu sempre gostei muito de um programa do canal GNT, que eu assisti durante muito tempo, chamado Por Trás da Canção, né? Então ali tinha muitas entrevistas com cantores, cantoras, com bandas, que mostravam o que estava por trás daquele sucesso, daquele grande hit, principalmente pessoas muito conhecidas do público brasileiro. E eu lembrei de algumas situações que eu andei aí pegando em pesquisas da internet, ou vendo mesmo alguns vídeos mais antigos, e que mostravam figuras proeminentes aí da nossa música popular, né? E como é que elas chegaram naquela música, naquela canção, naquela produção, como é que escolheram, ou mesmo nem escolheram, de repente aquele negócio brotou, né? A questão aí da criatividade, de repente dar aquele estalo, né? Aquele insight. Mas tem coisas bastante curiosas, por exemplo, um clássico de autoria do Zé Ramalho, ele numa entrevista ao programa do Jô Soares, o antigo programa do Jô, ele revelou que fez, por exemplo, a música Eternas Ondas e ofereceu para o Roberto Carlos. Aí disse que o Roberto viu a música, ouviu pacientemente, mas deixou para lá, não disse nada, tá? Ele jogou na mão do Fagner e virou um grande sucesso, todo mundo conhece. Eu vou até colocar aqui assim uma lembrança, né, da música, alguma coisa do cantor que a gente vai ver. Então, Zé Ramalho contando que fez na verdade a música que ele pensou no Roberto Carlos, na voz do Roberto Carlos, e isso não aconteceu porque o Roberto não quis gravar. Mas aí o Fagner pegou e transformou num baita sucesso. Isso também aconteceu, por exemplo, com a música Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, que também em entrevista muito tempo atrás, muitos anos atrás, revelou que havia composto e oferecido para o Roberto, mas aí por alegando questões religiosas, o Roberto Carlos não quis gravar e virou um grande sucesso, Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil, um dos papas do tropicalismo, né, da música popular brasileira. Agora, recentemente eu vi uma entrevista do grande cantor paraibano Chico César e foi bem interessante, ele contando o por trás da canção À Primeira Vista, que é um mega clássico, né? Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei, Amaraçaia. Bom, foi uma palhinha de brincadeira, eu estou até sem o violão aqui no momento gravando. E o Chico dando entrevista para o jornalista Marcelo Taz, né, na TV Cultura, ele contou que estava em São Paulo, onde ele mora, né? Um dos endereços do nosso grande Chico César. O Chico contou para o Marcelo Taz que estava no ônibus, tipo um cidadão anônimo andando aí, um cidadão comum andando de ônibus. Aí ele disse, aí peguei o meu caderno Tilibra, da marca Tilibra, e comecei, aí escrevi uma primeira frase, quando não tinha nada eu quis. Aí escrevi aquilo lá, falei, poxa. Aí quando não tinha nada eu quis, e escreveu outra frase, eu chorei, quando não tinha nada eu não gostei, quando não tinha nada eu fiquei com raiva, e foi falando lá, uma série de frases, algumas eu não me recordo mais, mas o mais interessante foi isso, né? E tinha umas frases lá que eram meio fora de contexto, meio tipo uma raiva de alguma coisa, eu fiquei irritado, eu chorei, ou não sei o que lá, tal. E aí ele disse que quando chegou em casa, desceu no ponto, tal, chegou em casa e falou, rapaz, isso aqui pode dar alguma coisa.
e começou a pensar naquilo, né? A partir daquela frase, quando não tinha nada eu quis. E depois virou um grande sucesso. Aí ele disse que foi limando, tirando ali aquelas coisas que não davam muito certo, né? Que estavam muito fora de contexto, que certamente não daria uma coisa muito legal da sonoridade, ou mesmo da estrutura da composição que ele estava pretendendo. Ele falou, poxa, aquele achado, né? No lugar onde você supostamente não daria nada, daí surgiu esse grande sucesso do Chico César, que é um paraibano, que eu até coloco aqui pra gente relembrar aí a cara do nosso amigo Chico César, uma figura maravilhosa da música brasileira, né? Um cara que tem inúmeros sucessos, Mama África, nossa, é tanta coisa, né? Nossa, não dá nem pra ficar pensando agora que tanto sucesso que o Chico César tem, né? Enfim. Aí eu lembro também que esses dias eu estava ali passando no Instagram e eu sigo algumas dessas figuras e tal. Tá o Geraldo Azevedo, um pernambucano de mão cheia, um cara que tem uma história primorosa na música popular brasileira. E ele estava vindo de 2 shows no estado de Pernambuco e também na Paraíba, se eu não me engano. Aí ele tá simplesmente aquele cidadão comum que abre tira o violão, né? Ele disse, eu tô aqui no aeroporto, eu não sei se era do Recife ou numa cidade, eu tô voltando pro Recife. Aí fiz 2 shows e tal, e de repente pega o violão e começa a tocar, né? Alguns desses sucessos, inclusive foi agora no final de janeiro, que ele tem um sucesso muito interessante, uma música muito bacana, que eu não lembro exatamente o nome, mas foi assim, quando fevereiro chegar, saudade já não mata a gente, a chama continua. Então, aí ele começou simplesmente a tocar essa música e alguém, ou ele colocou um telefone, ou alguém que estava com ele, gravou aquela brincadeira, aquela passagem, né? E isso é muito legal, você ver, né? São passagens de figuras muito conhecidas. Aliás, uma outra que remete ao Gilberto Gil e ao grande compositor e cantor da música brasileira, um pianista, um compositor muito conhecido, que foi o João Donato, que já nos deixou, né? E o Gilberto Gil tinha uma forte ligação com o João Donato, como Caetano e Gil e Donato. Então eles tinham uma ligação profunda na composição, né? E a música A Paz foi uma coisa engraçada. Diz que eles dois se encontraram, então lá e tal. Aí eles começaram a brincar com o violão e tudo mais, né? Aí o João Donato falou, ô Gil, eu fiz essa letra aqui e tal, coisa, né? Mas eu tô com muito sono, eu vou dormir aqui, faz uma coisa aí. Ele falou, poxa, Donato, mas eu não consigo. Não, você consegue, você tem a manha e tal. Eu vou dormir aqui e tal. Aí de repente nasce, né, surge um mega sucesso do Gilberto Gil e do João Donato, que é a música A Paz, né? A paz invadiu o meu coração. Então é muito interessante. Uma hora isso acontece quando um pede para colocar a letra numa melodia, ou ao contrário, quando o outro coloca a melodia numa letra. Até o Gil brincar e falava, mas eu não sou muito bom de colocar letra em melodia já pronta, né? Eu não sei o que fazer. Eu falei, você consegue. E conseguiu muito. E tem Sampa, do Caetano Veloso, né? Que tem participação maravilhosa aí do Gilberto Gil. Enfim, nós temos inúmeros exemplos de músicas, de grandes sucessos da música popular brasileira que surgiram ora para agradar alguém, para oferecer para alguém, né? O clássico, por exemplo, a gente tem um outro exemplo clássico do Almir Sater e do Renato Teixeira, com a música Tocando em Frente, né? Que é muito interessante, né? Eles fizeram a música e eu lembro que ele contou já no programa do Rolando Boldrin, o saudoso Rolando Boldrin, ele contou que ele e o Renato Teixeira estavam em casa, fizeram a música, aí não acharam que ia muito adiante, aquilo não deve ser muito legal e tal. Fizeram, aí tempos depois deixaram a música de lado e tal. A Maria Bethânia ligou para ele e perguntou, ele falou, olha,
eu tenho uma música aqui que eu fiz e tal, mas eu não sei se é legal. Ele falou, não, você fez essa música para mim, então virou um grande sucesso com a Maria Bethânia. Então este podcast de hoje, o Quem Lê, Quem Escreve, é para relembrar esses momentos, esses clássicos, quando a gente tem figuras como Renato Teixeira, como o Almir Sater, como o Chico César, como o Zé Ramalho, né? Como o Geraldo Azevedo, que eu citei aqui, né? Inúmeras pessoas aí que a gente vai vendo, e o próprio Gilberto Gil, João Donato, enfim. Figuras que fizeram músicas ou para um ou para outro e terminaram então às vezes fazendo sucesso com outra pessoa ou na voz de outra pessoa, o Mário Fagner, né? Tem clássicas passagens aí da Elis Regina com o Belchior e por aí afora. Então é mais uma passada do nosso podcast Quem Lê, Quem Escreve, hoje dedicado à música, à criação de grandes nomes da música brasileira. Eu sou o Djair Galvão e deixo aquele tchau